Maravilha. Pessoal, é importante a ciência de todos que está sendo gravado, então isso depois vai ser disponibilizado para replay, para quem não está aqui, e também a gente pode fazer alguns cortes para as redes sociais, no intuito de promover a gente como profissional, especialmente quem está liderando hoje, que é o Portelinha. Nós já temos data para o nosso próximo Master Things, que a gente vai falar sobre dispositivos de internet das coisas. O tema que a gente está escolhendo para trazer para vocês é em cima do que vocês estão respondendo nas pesquisas. E o próximo Master Things acontece dia 20 nesse mês, às 18 horas. E a gente vai passar mais informações aí para vocês fazerem o sincronismo da agenda seguinte. O objetivo hoje é a gente falar sobre cibersegurança, de dispositivos IoT. Alguns mercados vão ser dados mais focos, como o industrial e o predial. E o Portelinha, ele trouxe para a gente a sua experiência, tanto como diretor da DSP, como a sua experiência de professor. Então, está bem completo o evento de hoje. Portelinha, a janela é sua. Legal aí, Zé. Não está nada atrapalhando? Tem alguma coisa assim? Não, parei. Não, tá cheia a tela, tá ok. Tá ótimo. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Eu entro com esse slide porque, para não esquecer da minha origem, que eu fui professor da Universidade Federal de Itajubá por 20 anos. Antes de ser professor, trabalhei no CPQD da Telebrás por 10 anos e trabalhei antes em automação bancária na era da antiga DigiRede ainda. Não sei se alguém chegou a trabalhar com DigiRede, depois Procomp. Eu trabalhei no começo só que sempre eu trabalhava nos bancos, né? Então, tanto na DigiRede eu trabalhava nos bancos, quanto na Procomp eu trabalhava pelo lado dos bancos, né? Sempre do lado do cara que fica aborrecendo os caras de desenvolvimento para fazer alguma coisa, e cobrando. Então, sempre foi uma posição bem confortável, tá? Eu, particularmente, sou um aficionado por microprocessadores e microcontroladores, tá? E depois, obviamente, então dá para vocês verem aí que eu comecei bem cedo, né? E bem antes aí do que o pessoal pode imaginar, bem no comecinho lá, na década de 70. Depois eu me aficionei por processadores digitais de sinais, justamente porque ele conseguia resolver a transformada de Fourier em tempo real. Então, eu aposentei tem uns 8 anos já, uns 8 anos já estou aposentado, e de uns 3 anos para cá eu venho trabalhando com cibersegurança, ok? Então, está aí meu e-mail e a empresa que nós estamos aqui lutando com ela. Tá? Fases da internet, né? Então, a internet, como tudo, é criado por um objetivo que não é aquele que a pessoa pensa, mas criou naquele objetivo. Então, a primeira fase foi que o pessoal queria ter as informações militares em lugares distribuídos, foi na época da Guerra Fria, né? Para que, se tivesse tudo num lugar só, o cara lá destruía lá um site desse e acabou o controle. Então, a primeira fase, que foi o ARPANET, foi feita por esse motivo. A segunda fase, né, quando as universidades americanas resolveram compartilhar resultados de pesquisa, né? E aí tem um conceito muito bom, que informação, quanto mais você compartilha, mais ela cresce, mais ela desenvolve, melhor ela fica. Então, as universidades resolveram, 4 universidades resolveram compartilhar as informações. Então, essa foi uma segunda fase. Na terceira fase, que aí foi em 89, já está mais recente para nós, para alguns, né? Para alguns ainda estava na adolescência, foi quando o Tim Berners-Lee criou o www e criou a web browser como nós conhecemos hoje, né? O negócio dele é tão bom que todo mundo usa ele até hoje, né? Foi em 89. Bom, e nós estamos na quarta fase agora.
Na quarta fase, nós resolvemos conectar as coisas, né? Conectar os dispositivos. Resolvemos automatizar a fonte de informação. Tá? Então, nós estamos basicamente na quarta fase da internet, que, coincidentemente, é a quarta fase da Revolução Industrial. Então, nós estamos no mundo 4.0. Né? O mundo 4.0 é a quarta fase da Revolução Industrial, coincidente com a quarta fase da internet. Opa, parei. Vamos lá. O termo internet das coisas. Eu coloquei esse slide para chamar a atenção do seguinte. Tecnologia. A tecnologia internet ela vai pegar, ela vai realmente vingar. Quem trabalha com tecnologia sabe que muitas tecnologias que vieram por aí, eu dou um exemplo clássico, né? Que é a Rede Digital de Serviços Integrados, RDSI. Se gastaram bilhões de dólares com a RDSI e foi uma tecnologia que não vingou. Não é que não vingou, ela foi atropelada pela própria internet. Então, tem muita tecnologia que surge por aí e, de repente, vem alguma coisa, atropela. Nós tínhamos o disco, né? O disquinho magnético de 1 polegada, que era 1,5 mega de memória, e, de repente, uma empresa americana lançou lá um disco de 80 mega de memória. Os caras venderam ações para caramba, de repente, 6 meses depois, essa empresa fechou. O que aconteceu? Apareceu o CD. O CD matou. Foi um prejuízo para a empresa que desenvolveu, para os acionistas, né? Inclusive, tinha aquele clube de velhinhas lá de Nova York que falava que investia em ação, comprou ações dessa empresa para caramba e perdeu. Então, tecnologia tem muito dessas coisas. Então, a internet das coisas vai vingar. A internet das coisas, o começo da internet das coisas, ela basicamente está vinculada com o comércio, né? Eu não vou falar sobre isso para não filosofar, mas nós estamos na era de comércio, então o mundo inteiro é comércio. E o comércio começou em 1971, um grupo de empresas, né, basicamente americanas, queria desenvolver o comércio global. E o primeiro passo no sentido do comércio global foi desenvolver um código de produtos único, e foi desenvolvido o código de barras, em 1973. Olha quanto tempo que já foi feito. Ou seja, o código de barras, criado por esse grupo GS1 Standard aí, ele foi criado há 50 anos atrás para o comércio global. Depois foi criado um outro grupo chamado Auto ID Labs, que foi um grupo formado por essas 7 principais universidades nos 4 continentes, né? Que foi o MIT, a Universidade de Zurique, Cambridge, Fundam, Keio University, Case, para criar... E esse grupo, então, foi o grupo que cunhou o termo Internet das Coisas. A internet das coisas, então, ela vai vingar, o que precisa? Ela precisa ser monetizada. Como é que ela vai ser monetizada? Com o Big Data. À medida que nós formos tomando todas essas fontes de dados, pegando todos esses recursos e podendo tomar decisões com esses recursos. Então, o Doug Laney, em 2013, né, a data está errada, 2001, esse cara, ele começou a trabalhar com Big Data, fazer o armazenamento do Big Data automático e trabalhar com essas informações. Tá? Então, vamos dizer, só repassando, na primeira fase de internet foi resultado de pesquisa, o comércio, né, depois o comércio com manufatura e redes sociais. Nessa quarta fase, nós estamos no sensoramento das coisas. E estamos coletando todos esses dados e formando um Big Data. Na verdade, baseado no Big Data. Por que eu não coloquei ele de origem? Porque a origem do Big Data é muito antiga a isso. As pessoas tomam decisões para tomar informação para tomar decisões comerciais baseado em informação. Na década de 60, né, eu falo isso porque eu sou paranaense, eu morava no interior do Paraná, e meu pai era comerciante, e ele falou o seguinte, olha,
como é que os cerealistas do Brás de São Paulo sabiam que preço eles iam praticar no milho, no feijão, no arroz? Eles contratavam, eles faziam voos nas principais zonas produtoras de cereais daquela época, que era basicamente o norte do Paraná, o norte era um dos grandes produtores, né, a Bahia produzindo feijão, e via como é que estava a produção daquilo na colheita. Então, baseado nessas informações, é que eles davam preço aos produtos que iam ser comercializados. Então, a questão do Big Data, da você reter informação para tomar decisão comercial, ela não é de hoje. Só que agora nós resolvemos automatizar para tomar decisões em tempo real. Então, a internet das coisas, né, junto com o Big Data, tem como principal objetivo fornecer dados para quê? Para o comércio. E aí sim, a internet das coisas deve vingar. A internet das coisas, eu já escutei isso várias vezes de grandes diretores de empresa. Quando você chega, apresenta uma nova tecnologia, aí ele pergunta para você, e aí, é mais bonito, tem um processador novo, né? A gente que é da área de tecnologia adora. Não, agora eu uso um processador mais robusto, mais rápido, que ele tem multiplicador por hardware interno, ele faz operações, ele faz transformada de Fourier. O que eu quero saber da transformada de Fourier? Eu quero monetizar o meu produto. Então, quando eu for colocar a internet das coisas em um determinado ponto, eu tenho que ver se ela vai ser monetizada. E o Big Data ele vem justamente conjugar o internet das coisas com as informações para uma tomada de decisões mais precisa, né? A Coca-Cola realmente aumentou o consumo dela no Carnaval da Bahia ou não? Ela quer saber em tempo real, porque na semana que vem ela tem que produzir mais ou menos. Tá? Então, onde também, isso é um outro apelo muito grande da internet das coisas, junto com o Big Data, que é um não desperdício. Um não desperdício cai em quê? Economia sustentável. A questão principal se cerceia nessas questões também um pouco até políticas, tá? Então, o Big Data, na verdade, são 4V, né? Volume, velocidade, veracidade e valor dos dados, tá? A questão a quantidade hoje coletada é muito grande. É muito grande. Dá para aplicar o teorema de Nyquist? Tá? Porque ela fica muito grande e aí nós precisamos fazer o quê? Redução de dimensionalidade. Como é que você faz redução de dimensionalidade? E aí, então, entra a inteligência artificial. Um dos pontos principais da inteligência artificial, principalmente na borda, é reduzir a dimensionalidade dos dados que você está coletando para ter os dados com as informações que precisa. Em 2002, eu fiz um projeto de inteligência artificial, até muito simples, que era coletar o torque de uma chave seccionadora de uma subestação para saber se ela fechava ou não. Isso leva exatamente 1 minuto e um segundo, mais ou menos, para ocorrer a operação inteira, entre o operador tocar ou não. E você precisava descobrir se a chave fechou ou não, porque o operador ele fazia isso da sala de operações e mandava operar o disjuntor. E aí ele mandava operar o disjuntor, a chave que ele mandou abrir estava fechada ainda. Então, derretia-se coluna de isolador, de chave funcionadora, como derrete uma vela. Eu tenho várias fotos em Recife de ter acontecido isso. Agora, o que nós fizemos? Aí, faz a coleta dessa curva de torque e verifica realmente se ocorreu, e faz uma comparação da assinatura da curva de torque normal com outra curva, e verifica se isso fechou. Qual que era o problema? Era instantâneo praticamente o negócio, mas a quantidade de dados, de informação que eu colhia a 1.200 Hz de amostragem por segundo era muito grande. Então, na verdade, precisava de uma rede neural. Nós trabalhamos com backpropagation para fazer a redução de dimensionalidade. Porque essa grande quantidade de dados sem uma redução de dimensionalidade fica praticamente impossível de você tomar decisão.
Então, a internet das coisas, ela vai ser monetizada, ela vai ter o seu valor associada com Big Data para que realmente ela remunere o capital investido, mas vai precisar também da inteligência artificial. Bom, só para... Eu fiz isso aqui porque eu ainda tenho... Eu sou da área de telecomunicações, então tem resquício. É difícil se largar do osso, né? E vamos lá. Então, convergência de redes. O que aconteceu? No final da década de 90, e isso é importante entender isso aí, porque as pessoas não conseguem, às vezes, entender, mas por que tudo virou tudo junto? Voz, imagens, dados. Tudo virou uma coisa só, né? Na época que eu trabalhava no CPQD, inclusive, tinha um projeto italiano que era para fazer a mudança da rede mecânica, da rede de computação, né? Da rede que operava durante o dia e durante a noite. Porque durante o dia as pessoas estavam no centro da cidade e precisava de mais canal de comunicação. À noite ia para os bairros, mais canal de comunicações para os bairros. Por quê? Porque as redes eram segregadas, né? A voz caminhava numa rede, a televisão caminhava numa outra rede. Então, por exemplo, quando a Band queria televisionar um jogo de futebol lá do Pará, aí durante a noite a Embratel ia lá, como estava tudo que o Pará, fornecendo não sei quantos canais aí para dar a banda necessária para transmitir imagens. Tá? A internet e a convergência das redes acabou com isso. Então, no final do século passado, nós chegamos em que tudo hoje circula pela internet. Nós fizemos algoritmos mais eficientes para a transmissão de voz. Nós estamos falando hoje por um algoritmo de transmissão de voz que pega a minha voz, digitaliza, compacta, manda para vocês. Vocês estão escutando sem até 10 anos atrás. Isso aqui estava cheio de cortes. Vocês mal entendiam o que eu falava, né? Com os algoritmos de processamento digitais evoluídos para um melhor processamento de voz, para compactar a voz, para ocupar menos canal. A imagem também, com certeza, né? A imagem, foram vários estudos aí. Então, para chegarmos nesse ponto, passou por todas essas tecnologias que permitiu, então, o quê? A convergência das redes de comunicações, de voz e imagem, para uma única rede, que hoje se chama internet. Bom, isso tudo fez com que você colocasse todos esses dados num streaming só, né? Então, todos os dados tudo foi digitalizado e tudo virou uma sequência de dados, ok? Bom, quais que são as características da conexão à internet? Se ele virou tudo num streaming só, ele é bem estruturado para que ele fosse escalável e para que ele fosse com uma comunicação pública bem definida. E aí, onde que foi colocado algo que já existia? Foi dentro do padrão TCP/IP, né? De vez em quando aparece uma mega tech querendo fazer rede própria, né? A IBM, por exemplo, tentou fazer uma rede de dados própria, deu com os burros na água. A coisa funciona bem quando ela é pública, quando ela é aberta. Ela é igual a informação. Quando você faz um paper e publica, ele fica bom, porque ele fica sujeito ao quê? Ele fica sujeito à crítica externa. Então, a mesma coisa. Então, a rede ficou pública, escalável, todo mundo sabe o que se passa, né? Então, o que é o padrão TCP/IP? Eu tenho um preâmbulo, né, com a sequência de informação, eu tenho a informação da fonte, tem informação do destino, tudo num pacote só. Tá? Só que isso facilitou a vida de quem? Facilitou a vida do hacker. Né? Que aí, quando ele pega uma informação que não está criptografada, ele vai lá e pega toda a informação para ele. Tá? Então, basicamente, essa é uma característica da conexão internet. E aí deu origem a uma nova profissão, né? Uma das mais antigas do mundo, mudou de lugar, né? Ela só mudou de lugar. Onde que está a presença de IoT, né? O que aconteceu com a presença de IoT? Está na indústria, na automação industrial, predial, segurança, nos medidores, né, do que se chama dos utilities, né, que é medidor de água, medidor de energia,
e cidade inteligente, agricultura de precisão, logística, saúde, eletrodoméstico, tudo tem internet das coisas. Ou vai ter, né? Se não tem ainda, vai ter. Se vingar financeiramente, precisa vingar financeiramente, senão não vai ter. Sistema segregado, eu tenho lá minhas dúvidas como é que vai ser isso aí. Bom, vamos lá. Eu dou um exemplo do medidor de energia. A companhia de energia hoje leva 20 dias, mais ou menos, para cobrar a conta. No momento que estiver todo implementado, a companhia de energia pode levar 24 horas para cobrar uma conta. Vocês já imaginaram o ganho que vai ser para as companhias de energia quando elas reduzirem em 20 dias a bilhetagem? Isso vai ser valorizado na Bolsa de Valores, com certeza. Ciclo de vida de dispositivo IoT. Bom, a IoT é um dispositivo pequeno, baixo custo, é um sensor, um processador com um dispositivo de comunicação. E como é que isso se faz de uma forma escalonável? Né? O IoT não é mais aquele computador que você traz ele e configura na tua casa. O usuário não vai configurar na casa dele. Então, qual é o ciclo de vida da internet das coisas? A primeira fase é a produção. Produz e coloca na prateleira do distribuidor. Depois, esse cara, para ser produzido, colocar na prateleira do distribuidor, e aqui que entra a questão da legislação. Hoje nós não temos legislação. Hoje, uma grande maioria dos nossos dispositivos utiliza aí um sistema de um grande fabricante chinês e coloca na prateleira. Ele não sabe que dispositivo, você não sabe que dispositivo que você está colocando na tua casa. Você está colocando uma câmera na tua casa que te vigia, só que você não sabe nem o processador, você não sabe o número de série que realmente isso usa para entrar na internet. Você tira isso da prateleira e instala. Vai lá, coloca o dispositivo na prateleira, instala, aí você entra na rede e faz o comissionamento desse dispositivo. Então, no ciclo de vida do IoT profissional, se instala e comissiona. Está comissionado, está pronto lá para quê? Para executar a aplicação. Então, ele vai ser habilitado e ele vai entrar, então, em operação. Essa é uma grande coisa do sistema digital, né, do processador. De vez em quando, ele precisa de atualização de firmware. De vez em quando. Ele precisa, de vez em quando, mas ele tem que ser atualizado. Tá? Aqui é um outro ponto que, se essa atualização, quem que vai fazer essa atualização de firmware? Vai ser o seu computador, que pode estar infectado e fazer uma atualização de firmware? Aí ele vai infectar o teu dispositivo? Ou vai ser uma atualização de firmware online? Tá? Então, ele atualiza o firmware, reconfigura a tua aplicação e, novamente, entra em execução. Então, isso faz parte do ciclo de vida do dispositivo de internet das coisas. Então, a primeira fase do ciclo de vida é a produção, a segunda fase, instalação, inicialização, operação e depois uma atualização. Isso aqui é o ciclo contínuo. Ele pode ser descomissionado, né? Tem um descomissionamento aqui, você uma remoção e troca, e faz uma revenda e recomissionamento aqui. Tá? Então, basicamente, esse é o ciclo de vida de dispositivos de internet das coisas, para que ele realmente tenha uma operação profissional. Eu estou dando um exemplo aqui, que esse sistema aqui é o sistema o DOME é um dispositivo da Verify, é um servidor da Verify, ele opera como serviço, tá? E ele começa, então, só para vocês terem uma ideia, como é que funciona isso na prática, então. O ciclo de vida, como é que funciona na prática. Na hora que você produz o dispositivo, você dá uma chave pedigree para ele. Você o produtor do dispositivo dá uma chave pedigree. Aí ele manda essa chave, juntamente com essa chave, na cadeia de distribuição, vai para o distribuidor do dispositivo e fica na prateleira. Tá? Ele fica na prateleira, tudo isso conectado com a nuvem, tem um banco de dados aqui, controlando isso aqui.
Aí ele vai para o instalador, né? Então, ele vem aqui, pega o instalador vem, ele instala o dispositivo, ele simplesmente instala. Ele não espeta o laptop dele lá para fazer isso, tá? E aqui vai para o usuário final, tá? Aqui eu estou dando um exemplo de um processo de instalação que poderia ser manual. O técnico aqui, ó, ele leva aproximadamente 20 minutos ou mais para configurar um dispositivo. Imagine você instalando 4 milhões de medidores de água, ou 1 milhão, ou 200 mil, o tempo que leva a isso. Então, o objetivo desta tecnologia é também reduzir o tempo de instalação em aproximadamente 20 vezes. Tá? Então, esse ciclo de vida, a ideia, né, de fazer essa instalação remota é também permitir uma instalação mais segura. E na hora que você atualizar o firmware, o técnico vai lá para atualizar o firmware ou você pode atualizar remotamente? Ok? Então, faz parte dessa tecnologia. Bom, aqui agora eu vou entrar numa parte, assim, aqui foi, por enquanto, mais uma ideia geral. Eu vou entrar numa parte agora que a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de cibersegurança, mas de ataque primeiro. Aqui, basicamente, é uma projeção que era de 2021, né? Em 2025, a gente poderia ter até 9 até 122 dispositivos conectados por pessoa, né? Um mundo aí com uma estimativa de 1 trilhão por volta de 2025 de dispositivos conectados, com 8,2 bilhões de pessoas. Tá? Bom, o que aconteceu? Isso foi já existia, né, de uma forma bem humilde, vamos dizer assim, mas a pandemia acelerou o quê? Ela acelerou o home office. E aí o que aconteceu? Você tem hoje uma rede, um computador da rede corporativa que está ligado aqui no home office, que está ligado num dispositivo IoT de abertura do seu portão, que não tem cibersegurança. Quais são as ideias da rede do dispositivo IoT? O dispositivo IoT, diferente de um laptop ou de um computador, ele opera 24/7, né? O tempo todo. Eles são heterogêneos, né? Não tem Você compra o portão de um, o controle de lâmpada de outro, compra um dispositivo. Cada dispositivo vem, ou mesmo dentro de uma indústria, eles são bastante heterogêneos. Outra característica do dispositivo IoT, recurso limitado, né? Todos eles têm capacidade limitada de armazenamento, capacidade limitada de processamento. Nós estamos falando de dispositivo IoT de 8 bits e consumo de energia limitado. Tem um dispositivo que é projetado para operar 5 anos com bateria. Né? Ele pode ser conectado em qualquer rede, em qualquer lugar. Ninguém fala assim, ó, eu vou te vender um dispositivo IoT, ele tem que ser ligado numa rede tal, no computador tal. O dispositivo IoT não tem essa restrição. Não vem no manual dele uma informação de que lugar que ele tem que ligar. A ideia do conceito de dispositivo IoT é ligar ele em qualquer rede, em qualquer lugar. Na rede sem fio, ela é restrita e com perdas, né? Mas ela hoje tem muitas aplicações, por exemplo, principalmente no Brasil, que não tem como não ser rede sem fio, principalmente no agronegócio, né? No agronegócio não tem como você pensar numa rede a não ser uma rede sem fio. Não vamos longe, por exemplo, na automação predial no Brasil, a nossa caixa d'água normalmente fica no topo do prédio. Normalmente ela não fica no solo, como é nos países frios, né? Então, por exemplo, para ligar nessa caixa d'água, normalmente você liga através de uma rede sem fio. Tá? Então, o que ocorreu foi que nós agregamos a rede corporativa
dispositivo IoT, sem segurança. O que acontece na segurança do dispositivo IoT? A vulnerabilidade diretamente proporcional ao número de dispositivo conectado. E cada dispositivo, o efeito é independente do tamanho. A vulnerabilidade do sistema, ela cresce enormemente à medida que a rede IoT está crescendo. É como uma área que você está aumentando a área e a pressão está diminuindo, é claro. Então, a vulnerabilidade da rede IoT, ela é... Então, vamos lá, proporcional a um dispositivo de 8 bits, capacidade de processamento reduzida, consumo de energia reduzido e tudo mais. Quais são os tipos de ataques, né? O que o ataque faz? Preferencialmente, transferência de dados, né, para roubar a informação, causa mau funcionamento do dispositivo, ele faz medição errada. Só voltando lá no Big Data. Se o Big Data tiver com dado entrando dado errado do IoT, aquela conclusão que você vai chegar sobre o Big Data está completamente furada. E ele abre uma porta de acesso, então, complementando tudo, ele abre uma porta de acesso para o seu sistema tanto de TI quanto de OT, né? Tanto de tecnologia de informação quanto tecnologia de operação. Ataque em 3 passos, né? Como é que o hacker pensa, né? O hacker pensa em 3 passos de ataque. A primeira coisa que ele faz, ele quer entrar ele quer entrar na tua rede de uma forma de bonzinho ainda. Ele quer entrar por um e-mail, você que abriu o e-mail, você clicou no lugar errado. Arquivo malicioso, e agora aumentou mais uma forma de ataque, uma porta de IoT. Tá? Então, basicamente, hoje, a estratégia do ataque do hacker, ela contém 3 passos. Antigamente era e-mail e arquivo malicioso, basicamente. Agora tem o quê? Tem a porta de IoT que ele pode entrar no sistema. O segundo passo, ele desenvolve um malware dentro da máquina, quebrando a segurança da rede. Tem muita gente que fala assim, essa noite o hacker invadiu minha rede. Mal sabe ele, o MIT fez uma pesquisa no final do ano retrasado, no final de 2021, que o hacker fica, em média, dentro do teu sistema de grande porte para fazer um ataque, em média, ele fica 200 dias dentro do teu sistema. Porque para o hacker ele fazer a rendição do seu sistema, ele precisa descobrir o quê? O seu sistema operacional. Já é a primeira coisa que ele faz, é tentar descobrir o sistema operacional. Depois ele descobre a tua distribuição de arquivos. Como é que estão os seus distribuídos arquivos? Como eu falei, não é da uma hora para outro dia. O menor ataque até agora, que foi uma informação mais recente, foi parece até um número, 66 dias. É o tempo que ele fica dentro do teu computador te espiando, ou dentro da tua rede de computador te espiando. Aí ele descobre como é que estão distribuídos os teus dados. Aí ele fala, bom, eu vou fazer o quê? Aonde que eu vou atacar? Eu vou bloquear tal parte do seu sistema. E aí ele vai lá e faz o quê? Ele quebra a tua segurança. Você achou que foi na noite anterior. Foi na noite anterior menos 200. Em média, que ele fica dentro do teu sistema te vigiando. Né? Eu posso estar com um cara aqui olhando tudo e não estou nem sabendo, mas a verdade é essa, ou seja, não é de uma noite para o dia. O hacker entrou no computador essa noite e invadiu. Não é nada disso. Então, o segundo passo, ele fica dentro da tua máquina desenvolvendo malware. Tá? E aí, finalmente, ele faz a rendição do teu sistema. Entendeu? Ele faz a rendição do teu sistema. Então, isso é mais ou menos o que ocorre. Né? E no terceiro passo, ele fala, bom, meu amigo, agora se você quiser ter o sistema de volta, eu quero tanto e acabou. Tá? Então, basicamente, daqui a pouco eu vou contar como é que esses caras descobriram como se faz um malware. Então, né, muita gente já deve saber, mas eu vou contar daqui a pouco como é que normalmente são criados esses malwares. Tá? Então, basicamente, essa é a estratégia do hack. Como vocês observam, o IoT aumentou mais uma porta. O que o IoT fez em termos de cibersegurança foi aumentar mais uma porta de ataque. Tá? E uma porta grande, porque não é porque o dispositivo é pequeno que o estrago é maior, não.
porque o objetivo do hack é só uma porta de entrada. Ah, eu tenho aqui um controlezinho de lâmpada só uso de vez em quando. Vocês têm que considerar algumas coisas que é importante falar sobre o hacker, que muitos deles não atuam só por dinheiro, eles atuam por demonstração de poder. Tá? Então, olha, nós vamos falar agora dos ataques que já ocorreram. Tá? Então, tem hacker que não quer dinheiro, ele quer demonstração de poder. Vamos lá. Como é que surgiu uma... Oi. Eu vi que você separou bastante casos, acho que tem uns 15 casos que você separou. Eu vou rápido, não vou falar todos, não. Falar só mais eu ia sugerir para a gente ir direto lá para os pontos vulneráveis, porque a gente quer conhecer aí como que você tem resolvido essas soluções de mercado, para não ficar muito longo. Você não quer nenhuma descrição, nem do malware, como é que ele surgiu, e da rede segregada? Só não. O primeiro... Sim, claro. Você acha importante seguir. O primeiro eu vou falar importante. O primeiro eu quero falar porque é importante porque as pessoas têm uma ideia. Opa, minha rede é segregada, eu estou tranquilo. E não é bem isso. Tá? Stuxnet foi um vírus criado, né, né, não se pode, eu não posso falar aqui, mas foi criado por algum órgão muito competente na área, né? O que aconteceu? O pessoal queria acabar com o sistema de arma nuclear do Irã. Né? Na verdade, tem uma historinha antes, teve um indiano aí, que não se sabe onde ele está, descobriu que se faz com $150 mil, se faz um projeto, ele vendeu um projeto de $150 mil para se fazer bomba nuclear. E o pessoal falou, bom, como é que você faz? Ele pegou e vendeu. Né? E vendeu para esse pessoal aí. Aí eles venderam, e o pessoal montou, então, um laboratório de nuclear para fazer a bomba. Tá? E aí o que acontece? Eles pegaram, venderam isso e montaram lá. Qual que era a ideia? É você dividir o processo de centrifugação não em uma, mas em várias centrífugas. Faz com várias centrífugas para separar o urânio 238 do 235. Aí eles fizeram isso, o pessoal foi lá, descobriu quem que era a centrífuga, qual era o número de série de cada uma centrífuga, e era tudo CLP, né, aqui eu vou falar, tudo CLP Siemens, tudo, sabia o número de série de tudo, e essa centrífuga e esse de CLP ia controlar a centrífuga. Aí, o que o pessoal fez? Como é que eu vou invadir isso aí? O laboratório era fechado, não tinha ninguém que acessava lá o laboratório, a não ser os próprios funcionários. Bom, eles criaram um hack, teve uma engenharia social aí, criaram primeiro vamos dizer, o malware, criaram um malware e distribuíram esse malware. Como é que eu vou distribuir esse malware? Esse malware foi distribuído dentro de Israel, né? Que esse vírus só se propagava, pelo pendrive, ele não atacava Linux nem Windows, e ele só atacava essa centrífuga. Então, eles pegaram, jogaram esse vírus dentro de Israel. Ali, por 5 ou 6% do hack já infectado dentro de Israel, aí um belo dia um funcionário precisava tirar uma impressão ou fazer um download de uma música. Pegou o pendrive da casa dele e espetou lá no computador dentro do laboratório. Foi o suficiente, né, para o vírus se propagar dentro do laboratório. Esse vírus se propagou dentro do laboratório e, enquanto o pessoal ainda estava projetando, ele entrou em todo o laboratório. Um belo dia, vamos ligar hoje a centrífuga. Ligaram a centrífuga. Passados uns dias, o pessoal foi lá e foi ver o que estava acontecendo. 1.000 centrífugas, eram 9.800, parece, estavam quebradas. Aí os caras falaram, nossa, o cara vendeu um projeto errado. Por isso que esse cara está sumido. E, assim, eles destruíram o laboratório nuclear do Irã. Então, ponto que eu chamo a atenção. Cara, a engenharia de cyberataque, ela está muito desenvolvida. Só ano passado, quando surgiu o computador quântico, o hacker falou, nós já temos dinheiro para comprar computador quântico. Então, sistema segregado, na minha visão,
precisa ser muito bem segregado, porque senão ele não vai rodar. Ok? Então, essa é uma primeira coisa que eu gostaria de falar sobre o sistema segregado e como que pode entrar. Esse vírus, só para concluir, esse vírus foi descoberto na Bielorrússia em maio, do outro ano, né, uns 2 ou 3 anos depois, descoberto. Aí o pessoal fez uma engenharia reversa e desse vírus que foi criado, eles criaram o ransomware. Então, basicamente, o ransomware foi criado dentro de um laboratório lícito e eles basicamente fizeram isso aí dentro desse processo. Tá? Então, o ransomware foi criado dentro da primeira arma cibernética. Tá? Eu tenho aqui vários exemplos, eu vou colocar, tem alguns no site, eu vou colocar, precisa colocar o resto no site, eu devo colocar, mostrando vários ataques aí, né? Aqui eu coloquei os principais ataques que deram origem ao mundo acordar. Esse ataque aqui foi um ataque que a Casa Branca entrou para o meio porque ele acabou com o sistema. Tá? Então, teve vários ataques aí que tem... Esses aqui são os principais que deu origem, né? Tem aqui os recentes, que é JBS, isso aqui é um supermercado sueco. Isso aqui é o Pipeline Colonial, né, que deixou Nova York ia deixar Nova York sem combustível em dezembro, né? O pagamento desse ransomware aqui foi caríssimo. Ataque ao sistema elétrico, né, da Ucrânia. A Ucrânia tem sido vítima. Ataque ao nosso sistema PIX, né? Teve um ataque pelo malicioso, né, PIX. Bom, aqui são os pontos vulneráveis do IoT. Eu coloquei as camadas IoT aqui, né? O IoT basicamente é dividido em 3 camadas. Uma primeira camada de percepção, onde nós temos as cidades inteligentes, a automação industrial predial, a logística, a telemedicina, os medidores. Ou seja, aqui são os ataques físicos que você vai entrar e o sistema onde o vírus pode atacar. Ou seja, ele dentro da camada de percepção, ele faz interferência de radiofrequência, ele faz a adulteração do nó. Ele altera o nó e entra com um dispositivo falso. E ele entra no seu sistema, ele opera no seu sistema como se ele fosse normal, mas ele é falso. Tá? Ele faz, então, dentro desse aqui tem gerenciamento dos nós da rede. Essa é a principal, a invasão do nó malicioso. Uma outra coisa que ele pode fazer é dano físico. Ele vai lá, quebra o dispositivo. Isso aqui é um outro ataque. Porque o dispositivo de IoT vai ser colocado tem aplicações que o cara imagina que ele vai colocar isso aí dentro, vamos dizer, no Brasil, dentro de um ponto de ônibus. Aí o cara descobre que aquilo ali é um dispositivo de vigilância, ele vai lá e faz. A engenharia social, como eu falei para vocês, acabei de explicar para vocês, é um outro ponto de ataque muito sensível dentro da camada de percepção. Né? Dispositivo IoT, se ele sofrer privação de sono, aquela bateria que foi projetada para durar 5 anos vai durar 3, 4 dias. É muito comum esse ataque. Ele faz a privação do sono, ele tira o IoT da rede e entra como se fosse um outro dispositivo. Injeção de código malicioso. Injeção de código malicioso é um pouquinho mais complexo, mas é. Onde que ele pode fazer injeção de código malicioso? Ele pode, por exemplo, durante a fase de produção daquele produto, né? Produção do produto. Durante a fase de produção, ele coloca um boot falso dentro do teu produto. E esse boot tem uma chave lá que dispara o tempo que ele vai entrar em uso e, de repente, ele faz um boot falso, fornecendo todas as outras informações. Tá? Então, basicamente, são os ataques que ele pode fazer dentro dessa camada física aqui, dentro dos sensores. Né? Dentro da camada de rede, né, que as principais são essas e que ainda não se sabe todas, principalmente da questão do Wi-Fi, ou então de redes segregadas, e também dentro da camada de aplicação. Né? Então, aqui são os principais ataques, os ataques de tráfego, de RFID, clonagem do dispositivo pelo RFID, acesso não autorizado, ataque do homem do meio, ou seja, ele entra no meio da rede e ele filtra a informação que for necessária para ele. Né? Outro muito famoso, negação de serviço, né? Que é o DDoS. Ele nega o serviço, e aí, quando ele nega o serviço, o dispositivo fica tentando entrar em serviço e ele derruba a rede.
Esse é um ataque também muito comum. Informações de roteamento. Ataque de software agora já é numa camada superior, que aí ele está lá, vírus, worm, cavalo de Troia, né, spyware, e assim por diante. E ele pode atacar até a própria criptografia, através do quê? Canal lateral. No canal lateral, ele coloca o dispositivo do lado do seu dispositivo, ele fica medindo a irradiação eletromagnética da fonte de alimentação, ele faz uma transformada de Fourier da fonte de informação e ele consegue, por essa transformada de Fourier, ele joga os dados no domínio da frequência, descobrir qual é a sequência de dados que você está trabalhando. Tá? Então, o ataque de criptografia, claro, são ataques mais sofisticados, mas eles estão aí disponíveis. Os hackers têm o tempo do mundo necessário e, segundo eles, hoje, o dinheiro do mundo disponível que eles querem para fazer o que eles quiserem. Ok? Aqui ainda tem a criptoanálise e também tem um ataque do homem do meio. Então, esses são os principais pontos vulneráveis da questão da implementação da internet das coisas. Alguma pergunta? Tem uma pergunta no chat aqui do Ricardo Maciel. Ele colocou: a maior evolução dos ataques nos últimos anos foi na área de engenharia social? Eu diria que ela contribui. Eu diria que ela contribui, né? Porque o objetivo do hacker é roubar informação ou para fazer o domínio como demonstração de poder ou realmente para pegar dinheiro. Então, eu diria que ela contribui muito, porque ela, como o caso, por exemplo, do sujeito que, né? Não, eu preciso dar download, minha rede é lenta, eu quero uma rede complexa, ou então eu vou imprimir um arquivo, né? No download eu precisaria estar ligado na rede, eu vou imprimir um arquivo, vou usar a impressora do laboratório, vai lá, espeta, a impressora imprimiu o arquivo e deixou o hard. Ele espetou o pendrive e deixou lá. Tá? Então, eu considero que ela realmente faz parte para contribuir com muitos desses outros ataques, para descobrir, inclusive, aonde que tem pontos, né? Onde que o cara é vigiado. Tem muita coisa para se pensar nesses ataques. Solução. Não tem outra solução. Criptografar dados. O que eu vou fazer? Eu vou... né? A única coisa para você estar na internet e realmente ter o sistema protegido é criptografar os dados. Então, ele torna a mensagem inteligível para o desautorizado, né? E ele precisa de uma chave de criptografia para autorizar ele a entrar na rede. Tá? Então, aqui, por exemplo, seria uma mensagem, né? Uma mensagem qualquer que ele obtém numa casa automatizada, ele vem aqui, não tem chave nenhuma que pode trancar a mensagem, joga na nuvem e recebe aqui do outro lado no servidor. Aí é sopa no mel, né? Não tem o que fazer, então o cara, para roubar essa informação aqui, é muito simples. Se eu não coloco criptografia no dispositivo, roubar a informação se torna muito simples, realmente. Então, a solução é criptografar os dados. Só para um pouquinho de história, um pouquinho de professor aí, né? Shannon, né, em 49, ele já escreveu um primeiro trabalho sobre criptografia, né, onde fala da fonte de mensagem e da fonte decifrada, né? Então, Shannon falou, isso aqui eu vou transcrever para um outro diagrama daqui a pouco. O objetivo, então, era pegar uma chave para você criptografar, transmitir criptografada e decriptografar. Então, o primeiro trabalho aí foi Shannon sobre a questão de criptografia. Tá? Esse foi um modelo muito famoso, desenvolvido pelo MIT, onde eu tenho aqui a Alice aqui, o Bob aqui, né, e o Yves aqui, e aqui o MIT pegou e transcreveu o modelo de Shannon disso aqui para mostrar como é que se trabalha. Né? Você pega a mensagem, criptografa, transmite, decriptografa, e aqui você faz o quê? O seu canal seguro, né? E aqui você tem, então, a chave de criptografia.
A grande questão é descobrir qual é essa chave para decriptografar a mensagem, é claro. Tá? Bom, esses dados aqui, apesar de pequeno, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. A ideia, né, o algoritmo mais simples de criptografia é você ter uma chave. Aqui nós estamos falando de uma mensagem de 8 bits, ou seja, não é a mensagem normal que nós estamos aí trabalhando. Então, você pega uma chave, aqui tem uma chave também de 8 bits, ou seja, eu tenho 256 combinações diferentes aqui, eu faço uma operação ou exclusiva, que é a operação exclusiva está descrita aqui, eu não preciso explicar. Então, você vem aqui, faz a operação exclusiva, criptografa a mensagem, no receptor você recebe ela criptografada, aplica a mesma chave e você vai ter o dado recebido tal como ele foi transmitido. Tá? Quais são as questões e quais são os problemas? Aqui eu tenho 256 combinações numa chave. E eu estou com uma informação com um bloco de 8 bits aqui. Nos sistemas modernos, ou seja, eu tenho processador hoje de 64 bits, ou tem de 16, 32. Se eu vou para 16, para fazer uma única operação de criptografia, no 16 bits, eu tenho 65 mil combinações aqui. Se eu coloco 32, eu vou para 4 milhões e tal. E assim por diante. Então, a ideia é que essa chave, por exemplo, o Shannon provou que a criptografia ótima era quando essa chave alcançasse o número máximo de combinações possíveis. Você poderia usar qualquer chave aqui. Tá? Mas se você pensar que você hoje, a quantidade de dados que você trafega ou a quantidade de coisas que você trafega é muito maior que isso, normalmente você está pensando aqui em processadores, por exemplo, para 64 bits, e essa operação aqui de 8 bits num dispositivo IoT, numa mensagem de 64 bits, ela tem que ser repetida 8 vezes, com 8 deslocamentos, com 8 operações XOR, para você ir criando a tua mensagem para ser transmitida. Então, quais são os dois problemas principais da criptografia? É o tamanho dessa chave e a forma matemática como eu gero essa chave. A forma matemática como eu gero essa chave, na maioria das vezes, é feita por um algoritmo de geração de dado aleatório, onde eu faço um CRC12, né? Eu faço um código ciclo redundante de 12, com uma divisão em 12 ou com 16. Então, as principais questões aqui são o tamanho dessa informação que eu vou transmitir, porque isso está diretamente relacionado com o tamanho da chave, do acumulador do processador, se é 8, 16, 32, 64 bits. Eu estou trabalhando no dispositivo IoT de 8 bits ou 16 bits, então eu vou ter aqui 16 combinações diferentes se eu usar essa chave XOR. Então, eu acabo gastando muito tempo se eu utilizar uma chave muito comprida, eu acabo gastando muito tempo porque eu tenho que deslocar dados, tenho que fazer operação, tenho que concatenar esses dados depois para ser transmitido. E aqui, uma outra coisa aqui é o algoritmo de geração dessa chave. São vários algoritmos propostos, como eu falei na frente. A proposta da Verify é uma proposta que é muito diferente, que ela garante que o sistema dela é a prova de computação quântica, porque é muito difícil descobrir qual é a matemática que gerou essa chave, porque ela consegue fazer uma geração de chave bastante aleatória, utilizando a matemática de tranças. Ela divide as tranças e ela gera, dentro de um processador pequeno, uma chave bastante complexa e bastante robusta para ser decriptografada. Aqui, dentro disso aqui, está, dentro dessa, como eu falei, dentro dessa figura, nós temos aqui vendo onde que está o problema da criptografia, que é o quê?
a forma como você gera essa palavra para criptografar e, obviamente, para decriptografar. Nós vamos falar daqui a pouco também que ela pode ser gerada internamente, ela pode ser distribuída através de uma chave pública ou ela pode ser feita através de uma chave privada. Tá? Então, basicamente, o conceito de criptografia, onde você vai estudar o seu dispositivo para incluir ou não criptografia, está contida nesse diagrama. O tamanho da chave e o algoritmo de geração da chave. Tá? O que você precisa para a criptografia? Privacidade dos dados. Né? Eu quero receber dos outros lados os dados confidenciais. Eles realmente têm confidencialidade? Então, esse é um dos primeiros objetivos da criptografia. O segundo é a autenticidade. Ele veio da onde ele falou que é. Já descobriram, por exemplo, por aí, que tem microprocessador falso. O cara vai lá, lê o código do microprocessador e fala: nossa, esse computador é falso. E aí? Integridade dos dados. Né? Ele não foi modificado no caminho, no mundo digital. Né? Não entrou alguém no meio e modificou os dados. Né? E o que o Shannon falou? Olha, eu gosto de falar do Shannon, né? Primeiro que, para mim, ele está o nível do Einstein, então é um cara ferrado. Ele tem que fazer confusão e difusão. Ou seja, se você quer que sua chave segura, complica o máximo que você puder a vida do cara. Ele fez isso em 45. Hein? Então, basicamente, esse é o diagrama de box, né? Onde você pensa no teu sistema, a tua mensagem criptografada, ela é jogada no canal, na nuvem, ela decriptografa e você tem a tua mensagem. Isso aqui normalmente é chamado de mensagem plana, e isso aqui já é chamado de mensagem cifrada, é por isso que vem o C aqui. Então, aqui nós temos a mensagem plana e aqui nós temos a mensagem cifrada. Tipo de chave criptográfica. Tem uma chave que é uma chave privada. Tá? Então, essa chave ela opera dentro do seu dispositivo e ela tem que ser a mesma tanto para o transmissor quanto para o receptor. Então, alguém ou algum processo tem que falar para você assim, ó, eu estou usando essa chave nesse momento e estou mandando a mensagem criptografada. A mensagem colhida aqui, vamos dizer assim, aquela é criptografada, enviada, e aqui é utilizada a mesma chave do outro lado para ser decriptografada. Tá? E nós temos um outro tipo de chave, que é uma chave pública, que, na verdade, acaba sendo a combinação de uma chave pública com uma chave privada. Há uma distribuição de chaves, por exemplo, a Amazon, no caso da Verify, ela faz uma distribuição de chave privada com o serviço da Amazon, e ela manda essa chave, e dessa chave ela gera uma chave para você criptografar os dados aqui em associação com a chave pública aqui, e do outro lado ela te faz a mesma coisa. Tá? Qual que é o problema do IoT? Então, vamos dizer, esses são os processos, né? Só partindo daqui, esses são os processos. E aqui, qual que é o problema do IoT? Recursos de processamento, tanto de velocidade quanto de consumo. E são dois parâmetros que, dentro do processador, para você ter uma chave realmente eficiente, você precisa de uma chave de uma quantidade maior de bits, e você tem que fazer isso dentro de um dispositivo de... O pessoal está, como eu falei, falando de dispositivo de 8 bits, mesmo 16 e 32, acaba consumindo muita energia e muita velocidade. Tá? Então, a ideia aqui dentro, né, ou pela internet, no fio, ou pelo sistema de Wi-Fi, ou pelo GSM, ou pelo 5G que vem aí, né? Essa figura precisa ser atualizada. E aqui, para você acessar o teu serviço de nuvem pelo seu dispositivo de internet das coisas. Aqui são os algoritmos de chave simétrica. Eu precisaria de uma outra apresentação só para a gente tratar de cada um desses e mostrar como é que eles são implementados, né? Hoje nós estamos o primeiro foi o 10, depois, na verdade, o primeiro foi o RC2, lá no começo da década de 70, né? Depois foi o AES, isso aqui são vários, eu nem vou me lembrar de todas as siglas agora, alguns implementados em software, outros implementados em hardware. Olha o tamanho da chave, 128 bits. Imagina você fazer uma operação XOR
de 128 bits num processador de 16. São 8 deslocamentos e 8 operações. Depois você tem que concatenar isso tudo. Tá? Normalmente, você utiliza um tamanho de chave maior do que o teu streaming. Tá? Num processo, por exemplo, de tamanho de chave de 128, talvez você esteja falando uma chave maior. O tamanho do bloco 128, o número de... Aqui está uma comparação entre o hardware e o tamanho do código em software. Tá? Que utiliza cada um. Então, por exemplo, se a chave for implementada em hardware, obviamente ela acaba sendo mais rápida, porque isso reflete... Aí vem uma outra função lá. O que o hacker precisa? Ele precisa de um algoritmo não muito robusto para ter tempo de decriptografar a tua chave. É isso que o hacker precisa. Então, quanto mais rápido o processador que ele tiver, melhor o algoritmo que ele tiver, menor a chave, mais rápido o hacker vai decriptografar a tua informação. Tá? Então, a questão aqui é o tempo que o hacker vai levar para decriptografar. Quando ele acabou de encontrar o tamanho da chave, ele vem aqui e decriptografa. Né? Bateu, deu match, casou. Tá? Só que isso precisa de um processador mais rápido e de uma chave menor. Tá? Então, aqui, basicamente, são as operações, o tempo necessário, né? O tamanho do código do hardware e do tamanho do código, isso se reflete em tempo. Né? Aqui são os principais protocolos, né? Isso aqui eu já tinha falado sobre isso um pouquinho atrás. Deixa eu ver o que mais. Crime cibernético, né? O crime tem crescido assustadoramente, né? 2025 estão falando em 10 trilhões de dólares. 10 trilhões deve ser o quê? Deve ser o PIB da América do Sul. Não sei. Talvez menos um pouco. Brasil, Argentina e mais alguma coisa. É o PIB de um monte de países aí. Com certeza, de uns 50 a 60 países no mundo, é o PIB do crime cibernético. Né? E todo mundo está sujeito. Não tem como. Eu estou com um problema numa aposentadoria que os caras foram lá e hackearam o empréstimo. E está dando o que fazer para mostrar para o INSS que não fui eu. O cara foi lá e falsificou todos os meus dados. A única coisa que ele não conseguiu falsificar foi a assinatura. Mas hoje, com esse negócio de tirar foto, então todo mundo está sujeito. E o crime cibernético cresce exponencialmente. Né? O ataque a essa rede de supermercado sueca, o que aconteceu? As pessoas deixaram de comprar com um cartão de crédito dentro do supermercado. Foi um prejuízo enorme, porque além de pagar lá o 1 milhão e tanto lá que eles pagaram para o cara liberar, os caixas ficaram todos travados, só passava em dinheiro, eles tiveram que depois fazer um processo porque ninguém mais confiava em comprar com um cartão de crédito nesse supermercado. O crime cibernético, o dano menor é o dinheiro que você paga, o dano maior é a marca. Esse é o dano maior do crime cibernético. Você hoje está com a nova, né? O novo normal nosso, com todo mundo trabalhando online, está todo mundo ligado aqui, e o cara está aqui, ó, controlando o portão da casa dele, que não tem segurança nenhuma. O problema é a porta aberta. O estrago, o hacker sabe fazer depois. Depois que ele abriu a porta, que você deixou a porta para ele, claro, ele faz sobre isso. Lei Geral de Proteção de Dados. Lei Geral de Proteção de Dados, ela trata da tua privacidade, do que são seus dados privativos. Claro, a internet das coisas, ela pode, o ataque pela internet das coisas, ele pode entrar na Lei Geral de Proteção de Dados. O cara, por exemplo, entrou no portão lá eletrônico, e está filmando todo mundo que está entrando e saindo. Aí ele está entrando no quê? Na privacidade do cidadão. Aí você vai ser processado. Você não sabe, mas você vai ser processado. Olha, eu entrei naquele prédio, quando eu entrava lá todo dia, das 5 às 6 da tarde, isso foi durante 8 meses antes de acontecer o assalto, eu estou considerado suspeito. E você não tem nada a ver com isso. Tá? Então, o crime cibernético ele cresce em todas as áreas e em todas as faces. Né? Os algoritmos para chaves assimétricas, né, que são as chaves, os dados caiu fora de lugar, mas
Aqui é só também uma informação, não vou falar sobre esses algoritmos, né? Basicamente, esse algoritmo associado com o algoritmo de tranças, ele é muito eficiente, tá? E, então, repassando sobre segurança em IoT, confidencialidade, disponibilidade, integridade, autenticidade, tá? Quando você deve pensar em segurança? Projeto. A Wind River, que é um grande fornecedor de compiladores C, C++ e de IDEs para desenvolvimento, ela é bem clara. Olha, hoje você tem que estar pensando na segurança na hora que você começa a fazer projeto. O hacker pode invadir o teu projeto e ele pode, por exemplo, lá e colocar um boot falso do teu projeto. Tá? Portalinha, vamos ver o que mais 10 minutos de apresentação para a gente poder interagir. Né? Eu Tá. acho que o pessoal quer perguntar. Tá bom. Eu vou passar bem rápido o restinho, então, e se precisar de alguma coisa, eu volto aqui. Tá? Se você puder depois, a gente grava, porque essa apresentação ela também está bem completa. A gente pode gravar umas depois que você fale mais pausadamente todo o conteúdo e a gente aproveitar esse momento do pessoal aqui ao vivo para poder interagir. Ótimo, vamos lá. Então, mais rapidinho. Vai. Então, eu queria falar sobre boot seguro, né? O cara pode invadir o boot. Olha o que ele faz no boot. Ó. Ele vem aqui, pega aqui, ele coloca a maioria dos microprocessadores, o que significa 00 ou FF? É NOP. Ele grava NOP aqui, ó, e grava o boot dele aqui, ó. E aí ele vai passar a usar o boot. Ele faz isso durante o processo de gravação do firmware do teu projeto. Tá? Então, proteção de boot seguro. Isso é uma coisa que precisa ser muito bem pensada. Bom, a ideia do... Eu vou falar um pouquinho agora rapidinho sobre o Verify. A Verify, a ideia dela é entrar não nos dispositivos super protegidos, como celular, laptop, né? A ideia é entrar aqui do lado de cá, mas nos dispositivos. A ideia não é vir aqui, né? A ideia é vir aqui, ó, na onde você tem o quê? Dispositivos IoT. Ela tem dois tipos, basicamente, de dispositivos. Um que é para fazer a segurança. Ela faz uma segurança dispositivo a dispositivo, tá? Então, você pode ter dois de 8 a 32, ou ela faz uma segurança global, através dessa tecnologia chamada DOM, né? E através do processo de integração, que é instalação, que é produção, instalação, execução, atualização através desse dispositivo aqui. Tá? Ela é uma solução, a solução Verify, ela é em firmware, ela é aproximadamente uma biblioteca de 8 a 15K de memória, ela não é em hardware, ela é uma operação matemática de custo reduzido, baseada na teoria matemática de tranças. Tem bastante coisa na internet já sobre isso, para processador de baixo consumo e pequena capacidade de processamento. Aqui são os principais dispositivos para os quais ela já tem solução e as principais distribuições. A aplicação típica, né? Na verdade, ela aplica basicamente todos os dispositivos da internet das coisas. Automação predial. Esse é o nosso foco principal agora, para automatizar todo o sistema de refrigeração, todo o sistema de ar-condicionado, de refrigeração, ar-condicionado, de eletricidade, de controle de iluminação, controle de acesso, proteger todos os dispositivos no entorno da automação predial, né? Ela representa tudo que representa risco para você colocar aqui, então, uma proteção. O DOM, ela faz o gerenciamento e registro de propriedades dispositivos, então, só repassando, né? Refrisando aquela questão de como a segurança se faz. Aqui é, novamente, aquele processo, né, de como que se faz o ciclo de vida da internet das coisas, que é uma aplicação prática do ciclo de vida de IoT. Aqui é como se protege as redes, né? Aqui é um dispositivo, por exemplo, que ele pega um dispositivo não seguro, passa por um gateway da Verify e ele torna o cara do lado de cá seguro. Então, essa onde você protege as suas redes de operação, né? Aqui, novamente, a rede de operação. A Lei Geral de Proteção de Dados, como só repassando, ela só protege a sua individualidade. Tá?
como o dispositivo IoT desprotegido, ele pode violar a LGPD. Isso aqui é a legislação cibernética. Por que da legislação cibernética, tá? A vida útil do dispositivo IoT e o que você está fazendo? Você está colocando um cara desprotegido para vigiar a tua casa, né? Você está facilitando a vida do ladrão. Aqui é o exemplo da legislação da Califórnia, ela é muito simples, são três tópicos. Ela é um recurso de segurança apropriado à natureza da função do dispositivo. Ele chama fabricante de dispositivo conectado, né? Para não ficar o nome comercial, eles se dão dispositivos conectados. Então, nós temos que fazer a segurança de dispositivo conectado. Então, recurso de segurança apropriado à informação, né? E como é que você instala o dispositivo, também ela já prevê dentro da lei dela a questão do ciclo de vida de IoT. Tá? Bom, isso aqui é só complementando a lei da Califórnia, está atualização no Brasil, nada até agora, e Europa, Estados Unidos e Ásia já estão bem mais avançados. Né? Qual que é o custo de insegurança de IoT? O custo de insegurança de IoT é o custo da marca. Desgastou a marca. Aí cada um vai avaliar o valor da sua marca. Foi rápido, agora foi menos de 10 minutos. Ó, maravilha. Pessoal, vamos abrir aqui, está aberto aqui para interação. Eu acho que é interessante quem perguntar, abre sua câmera, né? Porque é ruim a gente só que está falando, não ver vocês. Dá para você marcar a cara depois e falar assim, ó, essa aqui... Você falou da Verify, né? Ela entra no firmware, o produto, é isso? Como é que é? É um código que vai para o firmware, porque a aplicação, cada um vai desenvolver a sua, que já também vai estar no firmware. Como é que é essa combinação? Ela vai informar o processador que você usa, eu uso tal processador, o tal FPGA, ela te fornece uma biblioteca para esse processador que você compila junto com o teu firmware. Você pode fazer isso em todas as etapas, ou você pode fazer na etapa final, antes de terminar o dispositivo. Então, você compila o firmware junto com o software dela, e depois ela se integra na rede Verify. A chave pública ela é vendida como um serviço no site, é um SaaS, no site da Amazon. É questão mínima que você tem a chave pública, até para que teu suporte é um suporte sem tempo determinado. Tá? É um suporte para toda a vida. Tá? E você falou do OTA, né? Ela já contempla o OTA de você fazer essa atualização? Ou a própria Verify vai fazer automaticamente pela nuvem dela quando identifica novas proteções de acordo com os novos tipos ela faz automaticamente pelo processo dela. Tá? Tá. O Emílio, acho que tem também uma pergunta relacionada. Por favor, Emílio. E depois eu vou chamar o Ricardo, tá bom? Vai lá, Emílio. Ixi, está sem áudio. Não. Deixa eu chamar, então, o Ricardo. Você está com o áudio aberto aqui, mas não está saindo. Agora foi. Então, vamos lá, Ricardo. Sou eu? Ah. Bom, eu tinha uma ideia bem baixa, bem restrita, sobre o funcionamento do IoT, né? da utilização do IoT. Se eu tenho uma CLP, então, numa fábrica funcionando, eu não posso colocar ela ligada diretamente para utilizando o IoT. Eu teria que fazer uma camada de proteção para depois utilizar se eu entendi bem sobre a palestra aí, eu teria que ter uma camada uma interface, né, de camada de proteção para criptografar todos
todos os processamentos, não é isso? E mesmo assim, ainda teria que, quando eu utilizasse um arquivo gerado por um dispositivo desses, para eu passar para a rede interna da fábrica, eu teria que, então, fazer uma verificação desse arquivo também. Eu estou entendendo certo? É isso mesmo? Se você tiver ligado o teu CLP na internet, sim, você precisa checar todos os pontos que você vai fazer acesso. Você vai passar um arquivo, por exemplo, para atualizar os teus dispositivos, você vai ter que passar por um dispositivo de segurança, para ver se ele não está infectado. Obviamente que você ligando isso em tempo real, tudo automaticamente, isso é feito em tempo real. Aliás, ficou faltando o tempo de colocar, mas isso é que eu estou com a câmera aqui falando aqui. Se você faz isso aí, na Verify, no sistema da Verify, ele faz uma proteção de redes antes que ele detecta o vírus antes que ele ocorra. Ele detecta a invasão antes que o vírus entre no teu sistema. Mas se você tiver o teu CLP ligado na rede, sim, cara. Você sabia se o seu sistema vai estar ligado na rede. Está ligado na rede TCP/IP? Porque isso é uma coisa muito importante para ser colocado, só complementando o seu. Porque se você está usando o teu sistema operativo combinado com o seu sistema de TI, ele vai estar ligado na internet. Se ele está ligado na internet, você precisa proteger os dois. Precisa proteger principalmente o seu sistema OT, né? Mesmo que seja só uma transferência de dados, por exemplo, de utilização de um motor, por exemplo. Se eu estou informando que o motor está ligado ou desligado, só a informação, eu só estou transferindo a informação. Mesmo assim, eu preciso proteger. Você está com uma porta aberta, você está com o motor ligado, você está ligando ou desligando o motor via CLP que está ligado na rede de internet. Isso. Você está com uma porta aberta na internet. Entendi. Entendeu? Eu só uso ela lá, vou desligar e desligar. Não, mas a tua porta da internet está aberta. Eu sei, mas a pergunta é a seguinte: eu só estou enviando informações, eu não recebo. Mas eu enviando informações somente, eu também permito a entrada de um vírus, de um malware, de um worm. Você não está recebendo, você só está enviando, você está só no caminho. Isso. Agora, só no caminho. Só no caminho. Agora, durante o teu processo, para você operar esse motor, você tem alguma coisa bidirecional do tipo: eu quero ler o status do motor, se ele está ligado ou está desligado. Eu quero trocar informação com o motor para saber se a rede está operando. Então, nesse ponto, você tem sistema bidirecional. Não é mais não é um canal não é half duplex, é full duplex. Porque quando você tem um canal full duplex, você tem uma porta de entrada. E aí, no caso, o canal de volta para você está sendo ler informações do tipo: o motor está ligado, está desligado, pronto, o teu canal de entrada está aberto. Certo. E também os arquivos que foram gerados você tem um dispositivo de um... O hacker pode estar no meio no momento que você está transferindo, né? Ok. Entendi. Não tem jeito. Conectou, está conectado. Você está no risco. Abriu a porta. Você está no risco. Emílio, deu certo? Não deu. A gente vai passar a sua pergunta pelo chat, tá? Pinelli, quer abrir a sua? Olá, bom dia, estão me ouvindo? Bom dia, estou te ouvindo. Oi, Tortalinha, parabéns aí pela apresentação. O que eu tinha colocado aqui, até meio relacionado ao que foi falado agora, isso do PLC, né? Recentemente, no começo do ano, eu fiz um trabalho meio com freela sobre uma programação de um CLP
em painéis de comando, né? E eles iam ser ligados numa rede, numa indústria e tal. Aí eu, inocentemente, eu já estou acostumado a desenvolvimento de aplicações normal, e a gente está acostumado com pedir autorização, senha, essas coisas, e eu perguntei, falei, como que eu acesso essa rede, né? Qual que é os credenciais e tal? Aí o cara da indústria falou, não tem, é Modbus e conecta e pronto. Entendeu? A questão é, a gente, em IoT, a gente está discutindo aqui que a criptografia dos dados tem que sair desde lá do chip, criptografado. E por que no CLP não? Entendeu? O CLP, eles indicam que você tem que criar uma camada em cima de proteção. Mas por que os CLPs são, assim, livres, assim, todos os dados são abertos e não tem essa preocupação igual ao IoT? Deixa eu te falar, foi ótima a sua pergunta, porque o que ocorre? O pessoal fala assim, olha, Linux é resistente a ataques de hacker. Não é verdade. Não. O que ocorre com o Linux é que ele é menos usado do que o Windows. Então, vamos dizer, a área do Linux é menor, mas o Linux é tão vulnerável quanto o Windows. E um outro detalhe é que, antes da descoberta desse ataque à usina lá nuclear lá do Irã, o pessoal achava que CLP também não tinha problema nenhum de ataque. Ocorre que, quando você tem um streaming conhecido, você está sujeito ao ataque. Então, as pessoas elas te vendem um CLP e falam, olha, você não está sujeito ao ataque. Mas se o seu CLP está na rede utilizando TCP/IP, ele está sujeito ao ataque. Se você utiliza a tua rede TCP/IP só para o desenvolvimento, mas você está com o teu computador ligado na rede, o teu CLP está sujeito ao ataque. Eu considero que isso é aquela história do... alguém falou que o CLP não invade. Invade, sim. E faz todo o estrago como o outro. Ou seja, até agora foi baseado numa coisa chamada sorte. O ano passado eu me assustei com uma apresentação que eu fui na área de energia, que o cara de Itaipu não tem proteção na rede dele. Aí, quando ele descobre uma proteção, ele vai lá, tira aquele computador, algum ataque, alguma vulnerabilidade, tira o computador e considera que o computador, por exemplo, está com defeito. Não que aquilo foi um ataque de hacker. Sim, porque se for pensar num ataque de engenharia social, por exemplo, alguém conecta alguma coisa lá nessa rede, o cara tem acesso total a uma indústria. Exatamente. Ou Modbus, ou Bacnet, o que for. Sim, é. Eu acho que o que ameniza um pouco da gente não conhecer tantos casos é porque geralmente é uma rede interna, né? Nessa comunicação. É uma muito interessante, porque a rede interna, às vezes, tem uma porta aberta. E é importante desenvolver o conceito da porta aberta. Tem porta aberta, tem possibilidade de ataque. Eu só coloquei porque eu achei, pelo tamanho da importância, né, do que pode acontecer, ainda é aberto, né? Então eu acho estranho isso. Sim, ainda é aberta. Tá? Ainda é aberta. Tem a pergunta aqui do Emílio, não deu certo mesmo, Obrigado, né? O Emílio para abrir o microfone, mas ele queria... Eu te agradeço, Pinelli. Obrigada, acho que Pinelli e Ricardo também, que estão interagindo aqui, e todos que quiserem interagir. A pergunta do Emílio é sobre o overhead desse processamento para criptografia. Ele não fica muito grande em um sistema embarcado? Você vai pegar os dados e misturar com uma palavra. Então, ele vai ficar do mesmo tamanho. Aí o que você vai gastar é tempo de processamento. Mas a mensagem ela vai ficar do mesmo tamanho. Não vai ter um overhead na mensagem para que ocorra a criptografia. Porque senão você até perde o sentido da criptografia. Inclusive, a gente pode, Emílio, também continuar essa discussão lá no nosso grupo, tá?
e Não, mas colocar. gostei da pergunta. Eu acho que é bom, uma boa discussão, porque a ideia é você misturar os dados. Você tem o mesmo dado, o mesmo o tamanho do pacote, 1.544 bytes. Pronto, é o mesmo tamanho de pacote. Só que esse pacote está embaralhado. A informação dentro dele está embaralhada. Quando você deteta lá o endereço de destino, o tamanho da mensagem, quando você debulha o TCP/IP, você não vai entender nada do que está se passando. Sim. Pessoal, também quero convidar quem já usa nos seus dispositivos a segurança, quiser compartilhar, ou mesmo quem comercializa a segurança, seja na etapa da cadeia, que está sendo o foco aqui, que é dentro do dispositivo, ou seja nas etapas de cadeia de plataforma, vocês também são convidados aí a participar dessa discussão, né? A colocar os seus casos aí de uso. Portelinha, e você esteve lá na feira recentemente, Sim. né, nos Estados Unidos. Conta para gente o que você viu lá da grande tendência que está pegando agora para 2023. Tá. Como eu já cheguei a comentar durante a apresentação, hoje o nosso principal foco é a automação predial, né? Porque a automação predial ela tem uma grande área, né, para ser trabalhada e é uma área muito necessária, principalmente em hospitais ou então em prédios de apartamento muito grandes, né, onde que qualquer ataque aí, né, pode trazer um transtorno muito grande. Eu exatamente até gostaria de saber, nesse maior prédio do Brasil, como é que eles estão tratando a questão de cibersegurança. E o que ocorre é que o que eu vi lá é que a BACnet é uma tendência realmente a se colocar dentro do prédio. No Brasil, a gente usa o low run para a questão de, principalmente, de monitoramento de água, dessas coisas. Mas LoRaWAN, Low Power Wide Area. É isso. E, na verdade, o que eu vi foi isso. É uma feira enorme sobre, basicamente, refrigeração, automação, e o que eu vi nos estandes mais foi realmente a questão da necessidade, né, de muita gente trabalhando com automação predial. Inclusive softwares de simulação de ataque, o que acontece. Tá? Essa é uma feira voltada para a área de refrigeração, aquecimento, que tem boiler, né, que tem muito nos Estados Unidos, e muitos motores, né, uma presença muito forte da WEG, né, acho que vale a pena registrar. Inclusive, a WEG estava registrada como empresa americana, nem como empresa brasileira. Né? Então, muito interessante. Eu fiquei uma grata surpresa ver o tamanho do stand e quanto a WEG está presente no exterior. Eu acho que isso aí é um registro legal. Tá? Desculpa, só que eu comentei, corrigindo aqui, eu tinha comentado com você, eu confundi LoRa com LPWA. LPWA é o tipo de tecnologia, Low Power Wide Area, e LoRa é a conectividade, né? Desculpa aí, só para não confundir ninguém. Desculpe, só o que eu notei muito lá são os conversores, né? De Wi-Fi para BACnet, LoRa para BACnet, muito conversor wireless para BACnet. E deixa eu perguntar, eu compartilhei aqui a tela, né? Aqui são os seus parceiros de semicondutores. Significa o quê? Que quem está usando esses módulos automaticamente é mais simples de eu usar a Veridify. Ele já tem a biblioteca pronta. Isso. Ele já tem a biblioteca. E se eu não tenho, eu teria que colocar. Não, aí a Veridify ela vai providenciar a biblioteca, você vai falar qual é o teu processador, o FPGA, né? E aí ela vai desenvolver uma biblioteca para você. Mas isso aí, como ela está começando, ela tem um maior interesse em desenvolver uma biblioteca para o teu processador. Isso aqui são caras que vendem IP, né? Propriedade intelectual,
e aqui são os distribuidores. Tá? Ela tem a Amazon, um grande parceiro dela nessa área aí, para vender o software as service. Tá? Tá legal. O modelo de negócio, qual que tem sido, para quem quer calcular o ROI quando investe em segurança? É por acesso ao sistema, é por número de Por número de dispositivo? pontos, por número de dispositivos. Tá. É mensalidade, né? Assinatura. É uma assinatura. Tá. Pessoal, alguém mais quer falar? Quer colocar as questões aqui? Nessa transparência, Thelma, só complementando, eu fiz esse exemplo aqui, ó, baseado numa engenharia utilizada dentro de uma engenharia de produção de dispositivo eletrônico, né? Quanto custa um componente defeituoso? É 10 vezes o valor dele. Quanto custa um componente defeituoso soldado numa placa? Quanto custa uma componente na integração, né? E aí você vai multiplicando e quanto custa. Ou seja, um componente defeituoso em hardware é fácil de você calcular o custo que vai te ocasionar não ter feito isso lá na entrada do componente, lá no almoxarifado, ou então na compra de um dispositivo de melhor qualidade ou pior qualidade. Então, você consegue fazer isso quando você está fazendo o teu, vamos dizer assim, a tua perspectiva. Olha, eu vou vender esse produto mais barato, mas eu não estou nem aí se ele der problema. Então, agora, no caso de cibersegurança, é o desgaste da marca. É o desgaste da marca. Esse é o grande problema da cibersegurança. Tá? E uma outra coisa que eu colocar aqui é o seguinte: o portão da tua casa, quando que você instalou ele? Quando que você trocou? Que o cara falou que ele teve um processador. Ah, não, agora eu tenho um processador, ao invés de 8 bits, eu tenho um de 16. Ele é mais bonito, ele pula piruleta lá dentro dele. Eu vou trocar por causa disso? Ou você quer um cara que você vai lá, aperta a tua chave e ele funciona? Tá? Então, você vai trocar a engenharia do dispositivo embarcado, o tempo médio de vida de um produto embarcado é muito maior. Você está comprando um dispositivo agora e vai funcionar até 2037. Pois é. Não, e a gente falou hoje, o nosso foco foi só uma parte, né, da questão da segurança. Lembrando que isso daí vai estar numa aplicação, vai estar em outros dashboards de visualização. Então, tem outras questões de segurança que tem que ser vista em toda a cadeia, né? A gente começa a ver que a cada dia mais é sério, né, as questões de ataques de segurança. Inclusive, a matéria que eu coloquei ontem até impressionou bastante, né? Mesmo os movimentos políticos já estão considerando entender o hábito e conversar ou mandar mensagens para pessoas usando os dispositivos que estão conectados na casa dela. Vamos lá, Ricardo. Só mais uma pergunta. Se eu tenho um acesso ao prédio através de um controle de portão, né? Controle de portão, você recebe o controle do síndico e você consegue fazer você tem que mudar todo o processo, então, para aquele controle não funcionar daquela forma mais. Ele tem que passar, então, por um processamento para identificar, para descriptografar uma mensagem enviada pelo controle para abrir o portão. A empresa faz isso? Você vai... Desculpa, vamos lá. Só o diagrama de blocos aí. Você tem lá o teu dispositivo IoT que opera o motor do portão. Certo? Isso. E você tem como funciona hoje, né? Que você faz a segurança de um prédio. Essa parte ficou um pouco esquecida, pelo menos do conhecimento que eu tenho aí da vida real. Você recebe o controle está comunicando direto com o portão. E você pode interromper essa comunicação, captar esse código e usar ele da forma que quiser, né? Você quebrou a segurança, né? Vamos dizer o seguinte: o que tem hoje
tem hoje, em grande parte dos portões, é um controle específico com um código para o teu portão. Nesse caso, não tem problema, porque o teu portão não está ligado. O teu controle de portão não está ligado na internet. Mas se o controle de portão estiver ligado na internet, você tem problema. Você está entendendo, Ricardo? Então, vamos dizer, boa parte dos controles que tem hoje. O que é? Um chipzinho que foi feito lá em Israel, que tem um monte de gente que faz e compra esse chipzinho. Esse cara está numa ligação ponto a ponto, um com um, numa rede própria deles. Aí não tem problema. Se esse cara está ligado na internet, se você coloca esse controle num celular ou coloca alguma coisa, aí você vai ter problema. Exatamente. O que acontece hoje é que tem algumas soluções aí que utilizam o celular. Sim, né? sim. Aí o teu celular está ligado na internet, o teu controle também do portão vai receber o controle via um controle de Wi-Fi aí, alguma coisa, e aí você vai ter problema. Ligou na internet, está sujeito ao ataque. Ligou na internet, está aberta a porta. Ok, obrigado. Maravilha! Pessoal, vamos continuar então a nossa discussão lá no grupo. O Lorival, ele está no interior, mas ele está com dificuldade por causa de banda para interagir com o microfone, câmera, então, nem pensar, mas ele colocou observações aqui interessantes no chat. Lembrando que vocês podem abrir o chat, tem a opção de você salvar o chat, tá? Inclusive, Portelinha, se você quiser copiar e colar os seus dados aqui no chat para facilitar. Deixa eu só abrir o chat aqui, não abri ainda. E nossa próxima reunião acontece dia 20, vai ser às 18 horas da tarde, a gente vai falar sobre dispositivos de internet das coisas. Porque a gente tem a demanda de quem não está encontrando, não está conseguindo chegar no preço para a sua escala de dispositivos. A gente tem gente que está querendo mais sensores e nós temos pessoas que estão querendo o desenvolvimento de dispositivos novos, e buscando parcerias para que quem é especialista desenvolvam dispositivos customizados, tá? Então, dia 20, às 18 horas. Quero ressaltar também que essa apresentação tem muito mais slides, tem pelo menos 30 slides adicionais que não foram colocados e explicados pelo Portelinha, mas vocês vão receber o PDF disso para poder ver o replay e baixar esse documento. Então, vamos encerrar por aqui. Um prazer estar com todos vocês. Outras ações que o Tudo sobre a IoT vai fazer não são exclusivas para o Masterfinks, mas é importante vocês considerarem. A gente vai entrar com um curso que ele vai ser gratuito nessa primeira fase, né? Um curso que a gente vai falar sobre as tendências e a evolução mercadológica para 2023. Então, é um trabalho que eu estou fazendo com o professor João, a gente está buscando todos esses relatórios das principais companhias, mais a nossa experiência de conviver aqui com vocês, de estar atuando no mercado, e vamos passar isso. O intuito dessa série gratuita é levar esses usuários depois para a compra do nosso curso Metaverso Expert, porque o grande segredo não é as tecnologias, mas a integração de todas elas, e quem está no nosso curso Metaverso Expert sabe o quão abrangente é o número de tecnologias. Então, atuando ou não necessariamente no metaverso, as tecnologias, a gente tem essa consistência lá. Então, esse é o nosso objetivo, sendo bem franca aqui com vocês da nossa estratégia. E, obviamente, que o curso, depois de transmitido gratuitamente, qualquer pessoa vai poder adquirir por um valor bem simbólico para ter acesso aos materiais, aos PDFs. Tá bom? Quem ainda não agendou a reunião para fazer um bate-papo comigo de como a gente pode contribuir melhor com vocês, por favor, faça essa agenda, respondam a pesquisa, porque você está vendo que quem está respondendo, quem está falando, a gente está começando a entregar o que falta, né, o que está faltando para vocês alcançarem o resultado, contar com a gente na questão dos seus desafios.
Quero também informar que a gente teve uma discussão muito interessante dessa semana. O Rogério propôs lá a necessidade, estou precisando de equipamentos X e Y. Coloquem mais esse tipo de necessidade. A gente tem muitas discussões sobre matéria, sobre tecnologia, mas se você tiver algo real do seu negócio, não precisa esperar a nossa reunião do Master Thinks para se manifestar. A gente viu que o grupo reagiu muito bem e espero que seja a inspiração para vocês também fazerem esse movimento de iniciar uma discussão lá no grupo. É isso. Então, obrigada. Quer fazer o fechamento, Portelinha? Quero. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a audiência, né? Perguntas muito boas. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado. A ideia foi trazer uma primeira ideia realmente da questão de cibersegurança, que ela é muito importante. Eu gostaria, inclusive, de convidar o pessoal da audiência, um assunto que eu estava discutindo com a Thelma no começo. Estou fazendo um ativismo político para a questão de se colocar uma lei para a IoT. A lei de LGPD é uma coisa, a IoT é outra. Quem tiver acesso, quem tiver informação que possa nos ajudar realmente formar um grupo para que nós possamos introduzir uma legislação. Nós estamos deixando passar essa questão de legislação por uma coisa muito importante, muito necessária e muito perigosa, que é colocar dispositivo sem IoT nos nossos negócios, sem cibersegurança nos nossos negócios. Porque, não preciso repetir, ninguém aqui está sendo esquerdopata nem nada, mas se não tiver legislação, ninguém gasta um centavo a mais no seu produto para embutir cibersegurança. E nós precisamos de cibersegurança. Porque os dispositivos que nós estamos colocando na nossa vida hoje, ele vai ficar junto com a gente mais 15 anos, né? 15, 20 anos. Quanto tempo vigiando a nossa família, fazendo... O hacker faz horrores. O hacker é um bandido. Não tem hacker do bem, tem hacker do mal. Hacker do bem é quem não vigia a tua vida, né? Então, nós estamos nesse movimento. Eu agradeceria se alguém do grupo, né, tivesse uma ideia de como fazer isso, tivesse um acesso, que tem que fazer lei. Se não fizer lei, não adianta. E, então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a audiência de todos e espero revê-los aí. Se alguém tiver alguma dúvida, eu coloquei meu e-mail, meu telefone. Por favor, entrem em contato. Se vocês acessarem a página do DSP, você vai ter um caminho para acessar a página da Verify, logo na primeira página. Ela está com a segurança quebrada, mas não é por culpa minha, não é culpa da UOL, tá? Que mandou para um outro lugar aí, eu não sei o que a UOL fez. Não recebeu meu pagamento, mas eu paguei. Então, aí vocês podem obter mais informações. Eu agradeço a audiência de todos e bom dia para todos. Obrigado pela oportunidade, Thelma. Obrigado, Valdir. Um abraço. E obrigada a você por ter preparado esse material para a gente, e excelente. Parabéns, adorei. Muito obrigada.